E aí também, né, quais as vantagens? Eu vou falar algumas vantagens aqui da holding familiar, que também foi dúvida. Doutor, qual é a vantagem aí de ter uma holding, né? Olha, a popularidade aí do tipo de estratégia de planejamento financeiro e sucessório não se deu por acaso. Sem dúvida, as holdings oferecem muitos benefícios para os empresários e demais pessoas interessadas em proteger o seu patrimônio, garantindo uma sucessão muito mais tranquila. Para mim, o primeiro grande aspecto que merece destaque quando se fala em vantagens é que ela é uma forma preventiva e econômica, né, de realizar aí a antecipação da herança. Normalmente, o patriarca da família, ele faz a transferência das cotas, partes da holding aos seus herdeiros, né? Gravando aí com cláusulas de usufruto vitalício a seu favor. E com essa cláusula, será possível garantir a incomunicabilidade, a inalienabilidade, impenhorabilidade, permitindo que o titular usufrua de todo o patrimônio transferido, como se fosse o dono. Dessa forma, com o instituto aí da impenhorabilidade, as cotas não poderão ser utilizadas como garantia de dívida dos herdeiros sócios da holding. O que se traduz é uma forma de blindagem e segurança para este patrimônio. Inclusive, a inalienabilidade, o herdeiro fica impedido de dispor das suas cotas, evitando assim que ele as venda para pessoas que não fazem parte do grupo familiar. Há ainda a cláusula de reversão, que garante ao doador o retorno das cotas cedidas no caso de falecimento do donatário, né? Assim, se um filho, né, infelizmente, ele vier a falecer antes do pai, essas cotas doadas retornam ao doador. Essas cláusulas e características aí, elas minimizam de forma significativa a ocorrência de conflitos familiares, muito comum em processo de inventário e partilha de bens, né? Com o planejamento prévio e a imposição da vontade aí do falecido, há pouco o que se discutir entre os herdeiros, se bem elaborada e estruturada de acordo com um bom planejamento, né? A constituição da holding familiar proporcionará a continuidade da empresa, protegendo o patrimônio de eventuais discussões entre herdeiros, né, e de outros riscos aí atrelados à sucessão patrimonial em decorrência do falecimento aí do titular dos bens. Então, perceberam isso? Eu falei algumas, senhores, algumas. Então, não são aí, são várias os benefícios, as vantagens da holding são gigantescas. Aqui eu trouxe algumas. Uma outra pergunta que também foi feita aí sobre as vantagens, né, e sobre a holding familiar, que a gente realiza palestra a cada 2 meses e meio, a gente realiza uma palestra falando. E aí, muitas pessoas ficam com dúvidas para saber o que é a sessão de viabilidade. E aqui eu vou deixar bem claro, a sessão de viabilidade é muito mais que uma simples consulta. Trata-se de uma das partes mais importantes na constituição de uma holding familiar. Através dela é que a gente vai compreender em detalhes como é a sua formação familiar e patrimonial, bem como quais são os seus objetivos com a criação de um sistema de holding familiar. Além, é claro, de poder solucionar aí todas as suas dúvidas. E ao final desta consulta, desta reunião, após absorver aí todas essas importantes informações, nós seremos capazes de fazer um diagnóstico preciso se a holding familiar pode ou não já ser implementada no seu caso, lhe sugerindo, na sequência, os próximos passos que você precisará dar para que possamos iniciarmos aí o seu planejamento patrimonial e familiar. Óbvio, né? Que desde que seja aí do seu interesse. Mas para que vocês possam entender, é muito importante, tá? É muito importante esta situação aí, essa situação da sessão de viabilidade. Por isso que a gente fala tanto aí da importância da sessão de viabilidade. Dando seguimento aqui,
Uma outra pergunta que sempre surge em atendimento, surge em questões de palestra também, né? O patriarca ele se pergunta, doutor, fazendo este sistema, eu perderei o controle dos bens? Ora, não, não, fique tranquilo, você jamais vai perder, né? O patriarca ele permanece com o domínio e na administração dos bens, se assim ele desejar, tomando as decisões sobre a sua holding e os seus bens, em conjunto com a esposa ou não. Entenderam? Então, você não perde, né? Essa dúvida ela é muito frequente do patriarca achar que ele pode vir a perder aí o domínio, né, a liberdade que ele tem. O sistema de holding, ele mantém o patriarca ainda com o pleno domínio de tudo. O patriarca ele pode vender, alugar, fazer o que ele quiser sem nenhum problema. O patriarca não perde o poder quando ele cria o sistema de holding familiar. Uma outra pergunta que é frequente, né? Que vem, doutor, quem é que pode aí fazer a holding familiar? Ora, antigamente, quem podia fazer a holding familiar? É só quem tinha muito dinheiro. Hoje não. Graças à internet, a gente consegue difundir aí essa informação para o Brasil inteiro. Todo dono de bem imóvel que tiver interesse em ter uma holding familiar, para evitar o processo de inventário e para que em vida possa ter aí o seu patrimônio organizado, possa usufruir de uma economia tributária. Então, todo dono de patrimônio, ele sim pode fazer a sua holding. É óbvio que ele tem que passar lá pela sessão de viabilidade para a gente poder fazer aquela análise e dizer para ele, ó, realmente, seu caso sim, vamos fazer a sua holding, é vantajoso. Então, fica aí já a dica. Todo mundo que tem patrimônio pode sim organizar, porque tem economia tributária e evita aí o caro e doloroso processo de inventário. Outra pergunta que também é muito, muito, muito comum, né? Muito comum. Você vai dizer, mas o doutor Márcio, eu fiz a holding. Se eu quiser retirar o imóvel da holding, eu posso? Se eu quiser vender, eu posso? Óbvio que sim. Claro, o imóvel ele pode voltar para a pessoa física através aí da redução do capital social ou através aí da distribuição de lucros para os sócios e ou administradores. E mais um detalhe, a vantagem que você tem se dentro da holding familiar, quando você vende um imóvel que está dentro da holding, a grande vantagem é que lá na declaração do imposto de renda, no ganho de capital, né? Se houve ganho de capital, você tiver no sistema de holding, vai pagar apenas 6,7. Se for na pessoa física, paga 15. Então aí já é uma outra gigantesca vantagem.